Léo Ortiz tem uma grande oportunidade de mostrar serviço no Flamengo na noite dessa semana contra a equipe do Amazonas em Manaus. Como é que vai ficar a situação do Gabriel Barbosa agora, depois de toda a polêmica? E outra situação que eu vou te perguntar é a seguinte: o Pedro é o maior artilheiro do Brasil no ano e tem cria do Mengão que está se apresentando. Foi anunciado na tarde de hoje por clube aqui do Rio de Janeiro. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, porque eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Não é inscrito ainda? Meus amigos, falta muito pouco para a gente chegar aos 100 mil inscritos, 100 mil companheiros aqui na S-On Live. Então, por gentileza, inscreva-se, compartilhe nos seus amigos, enche o saco daquele teu primo, daquela tua prima, pede para eles se inscreverem também aqui na S-On Live. Forte abraço para você, vamos às notícias de hoje. Dito isto, solta aí a vinheta, Isaac. O atacante Pedro, meus amigos, juntamente com o Mastriani, era um dos maiores artilheiros do ano, né, nos seus clubes, sendo que com os gols que o Pedro vem fazendo, ele já deixou o Mastriani para trás e figura como um dos grandes artilheiros de clubes, né, nessa temporada de 2024. Apesar de ser o início de temporada, o Pedro, que ganhou a confiança e a titularidade nesse ano, tem feito os gols, né? O grande problema é esse. Aliás, o grande problema para o Gabriel, né? Quando o Pedro tá mal, ele faz um. Quando tá bem, ele faz dois. Então, independente de se o Flamengo tá jogando bem ou não, o Pedro tem sempre guardado aí uns golzinhos e se tornou aí artilheiro de clubes aí do Brasil nessa temporada. Tem um cria do Flamengo que torcedores conhecem muito. Ontem à noite, eu conversei com uma fonte muito fiel lá da Portuguesa. Para quem não sabe, eu sou aqui da área do Governador, tô sempre quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô sempre lá na Portuguesa, acompanhando os trabalhos, os jogos da Portuguesa também na Série D do Campeonato Brasileiro. E ontem para mim chegou uma informação importante. Ó, Jonas, nós já contratamos aí, a Portuguesa já contratou o Matheus Alessandro e vamos anunciar essa semana uma grande contratação, um meia de ligação autêntico camisa 10. Falou para mim, posso confirmar? Pode confirmar. E eu trouxe essa informação ontem, porém essa fonte não me passou quem era o jogador, né? E aí hoje chegou para mim a informação de que anunciou o Adrian, ex-jogador cria do Flamengo. Muitos davam, né? Isso é um grande perigo, né? Falar que o jogador é o novo Zico. Foi assim com o Nélio lá atrás, né? Foi assim com o próprio Adrian. E ele acabou, não vou dizer que ele não vingou, ele vingou, né? Rodou aí o mundo, jogou no Leeds lá da Inglaterra, no Sion, jogou na Itália. O último clube dele, antes de vir para a equipe da Portuguesa, foi o ABC de Natal do Rio Grande do Norte. Ele está com 29 anos, chega aí para reforçar a equipe carioca na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, a Portuguesa anunciou, além do Hernani Brocador, né, que está lá na Portuguesa também, a Portuguesa anunciou a chegada do Adrian, ex-meia revelado pelo Clube de Regatas do Flamengo. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é referente ao Gabriel Barbosa, que foi notícia, né? A gente não tá aqui para bater em bêbado, né? Para chutar bêbado, para arrancar chupeta de criança, né? Tomar pirulito de criança, o que você quiser falar sobre isso. A gente está aqui para dar as informações inerentes aos fatos. Né? A gente não está aqui para bater no Gabriel até a morte. Evidentemente que não, isso não vai acontecer. A gente tem que apurar os fatos. E para mim, o que são fatos? Né? A gente não precisa e não tem que levar essa situação do Gabriel Barbosa para o lado pessoal. Somos rubro-negros, eu sou tão rubro-negro quanto cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Pode ter certeza disso. Entretanto, a gente que quando está com esse microfone, a gente tem que ter responsabilidade. Apurar os fatos, passar os fatos, fazer matéria jornalística, procurar informações, e quando você vê que aquele assunto efetivamente ele já se concretizou, aquele assunto ele chegou ao ponto que todo jornalista ele almejava, é hora de pular para outro assunto. E tem gente que está querendo se aproveitar dessa situação aí do Gabriel Barbosa para aparecer mais, para ganhar mais like, mais seguidores, mais visualizações, e tá levando para cunho pessoal. Isso aqui a gente não vai fazer na S-On Live, a gente vai dar a nossa informação. E assim como nós trouxemos a informação da punição, da retirada da camisa 10, né? A gente também tem que informar e a gente tem que entender quais serão os próximos passos do Gabriel Barbosa vestindo a camisa do Flamengo. O Gabriel Barbosa que foi punido em 10% do salário, nada para ele, né? Isso aí é dinheiro de pinga para ele. E eu acho que o mais danoso de tudo foi ele ter perdido a camisa 10. Ele perdeu a camisa 10 e aí mexeu um pouco no brio e no ego dele, né?
porque ele era considerado uma das lideranças, era o capitão e o 10. Era o 10 e a faixa desse Flamengo e se perdeu. O Gabriel, em entrevista ao André Hernan, lá do portal UOL, ele deixou claro que quer renovar com o Flamengo. Ó, quero renovar, por mais que isso tenha acontecido, quero renovar aí com o Flamengo para as próximas temporadas. Eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que isso não vai acontecer, até porque se o Flamengo fez o que fez, é porque o Flamengo quis mostrar para todo mundo, entregar quais são os motivos pelos quais o Flamengo não vai renovar com o Gabriel Barbosa pelas próximas temporadas, mas ele quer renovar. Então, assim, o Gabriel vai ser relacionado para o jogo contra o Amazonas. A torcida do Amazonas com certeza quer ver o Gabriel. Eu acho que vai ter sim algum tipo de retaliação, vamos dizer, por tudo que aconteceu, mas por ser uma torcida sedenta pelo ídolo, por ser uma torcida que quer ver os seus ídolos de perto, eu acho que o clamor, a gente não vai conseguir entender efetivamente como é que está a torcida do Flamengo no Amazonas. A gente não vai, porque eles vão estar encantados por estar vendo esses jogadores ali de perto, né? Eu acho que eles vão mais festejar a presença dos jogadores ali do que efetivamente fazer algum tipo de cobrança, e cobrança até mesmo direcionada ao Gabriel Barbosa. Mas ele segue normal, ele tem contrato até o final do ano, e não está descartada, como a gente já vem falando aqui várias vezes, não está descartada uma possível negociação do Gabriel Barbosa no meio do ano. Assim, o Flamengo ele conseguiria de alguma forma ganhar algum trocado, né, algum dinheiro com a saída do Gabriel, porque o Flamengo antecipa as saídas na janela aí do meio do ano, o clube que quer contar com ele já no meio do ano paga um determinado valor, e vida que segue tanto para Flamengo quanto para Gabriel Barbosa. Entretanto, não chegou nenhuma proposta oficial. O que a gente sabe é que Bahia e Grêmio estão de olho na situação do Gabriel Barbosa, mas não chegou até então uma proposta oficial, e ele continua sendo atleta do Flamengo, agora vestindo a camisa 99. Ele era o 9, se tornou o 10, agora não é nem o 9 nem o 10, ele se tornou o camisa 99. Uma outra coisa que eu quero falar é que agora o Léo Ortiz parece que vai ter uma grande oportunidade. Se no último jogo, com a saída do Léo Pereira, quem entrou em campo foi o Davi Luiz, e todo mundo achou, não, o Tite já está treinando e testando o Davi Luiz em campo, porque se o Léo Pereira não conseguir se recuperar, provavelmente no jogo contra o Amazonas quem deve entrar é o Davi Luiz. Mas nos últimos treinos, o Léo Ortiz ele tem entrado fazendo dupla com o Fabrício Bruno, reeditando a dupla que foi lá na equipe do Bragantino, né? E principalmente no que tange em bolas aéreas. Como que a gente chegou a essa conclusão de que o Léo Ortiz pode ser o substituto eventual do Léo Pereira? Porque nas jogadas aéreas de posicionamento defensivo, a dupla de zaga era o Léo Ortiz com o Fabrício Bruno. Então, assim, ele não iria treinar, né, o sistema defensivo de bolas paradas com uma zaga que não vai jogar um jogo tão importante contra a equipe do Amazonas. Então, por isso, a gente está especulando essa pura realidade, devido a esse treino de posicionamento aí defensivo, que o Tite deve utilizar o Léo Ortiz ao invés do Davi Luiz nesse jogo do Flamengo contra a equipe do Amazonas nessa semana. Jogo decisivo, o Flamengo venceu por 1-0 aí no Maracanã e precisa vencer ou se não empatar com o Amazonas para seguir aí para as próximas fases da Copa do Brasil. Tá bom? Você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se, é importante pra caramba pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, esse live rumo aos 100 mil. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe no seu grupo da família, manda todo mundo se inscrever, vamos comemorar junto com a gente essa marca de 100 mil inscritos aqui na Sion Live. Eu sou o Jonas Stelman, uma boa noite pra você, saudações, tamo junto, valeu!